A história começa com a parte do herói lutando contra um rei demônio. O rei é feroz, mas os heróis conseguem segurá-lo com magia. O demônio solta um ataque poderoso, mas ele é bloqueado pela barreira do mago. A fera continua disparando ataques devastadores, mas cada um é respondido com um contra-ataque dos heróis. A parte acerta o ataque final perfeitamente, e o demônio é finalmente derrotado. Ao retornarem ao castelo, os 4 magos que ajudaram o herói a derrotar o rei demônio são celebrados. Em reconhecimento aos seus esforços, o rei lhes concede uma honra muito especial. Eles são os sábios do fogo, terra, água e vento, e o rei diz que lhes dará os títulos reservados aos mais fortes dos magos. Ele anuncia que serão chamados de os 4 imperadores, e todos ficam chocados. Neste mundo, apenas os de sangue nobre podem conquistar o título de imperador. O sábio chamado Eftol não acredita que esses títulos estejam sendo concedidos a eles, e ele se sente muito honrado. O rei reconhece que neste mundo de magia, Eftol não é o mais poderoso. No entanto, ele conquistou um grande título, e de agora em diante será conhecido como o Imperador do Trovão. Os outros sábios recebem seus títulos também, e todos lhes dão uma salva de palmas. Enquanto todos comemoram, Eftol não consegue deixar de se emocionar. Após 40 anos estudando magia, seus esforços finalmente estavam sendo reconhecidos da melhor maneira possível. Muitos anos depois, a aprendiz de Eftel, chamada Merlin, diz a ele que o café da manhã está pronto. Eftel aguarda ansiosamente o dia, pois ele será repleto de treinamento. Mais tarde naquele dia, Eftel treina seus alunos e os elogia por fazerem um bom trabalho. Um aluno deixa a pedra cair na cabeça ao tentar manter um feitiço, e Eftel lembra os alunos de manterem o foco. Se não conseguirem focar, não conseguirão manter seu círculo mágico enquanto entoam. Eftel eventualmente lhes diz para liberarem o feitiço, e fica claro que os alunos estão exaustos. Ele lhes diz que é hora de tentar os feitiços de nível 4 novamente, mas Merlin diz que ele deveria descansar um pouco. Eftel fica pego de surpresa pela preocupação dela com ele, mas ele assegura que está bem. Um olhar para trás revela que Eftel encontrou Merlin após um desastre. Sua mãe era uma demônio que perdeu a vida ao ser pega na batalha do herói contra o rei demônio. Eftel tem certeza de que Merlin não se lembra, mas ele tirou a vida de tantos membros do clã dela. Ele só pode sentir culpa, especialmente porque ela se preocupa tanto com ele. Eftel supera isso para lembrar os alunos sobre como usar feitiços de nível 4. Merlin quer ansiosamente que ele lhes ensine sobre feitiços de nível 6, mas os outros alunos apontam que é muito cedo. Eftel diz que Merlin é animada como sempre, e ela lembra que é porque ela é a melhor aluna do Imperador do Trovão. Eftel não responde a ser chamado por esse nome, e ele apenas se pergunta por que Merlin está com tanta pressa. Ele a lembra que os fundamentos são importantes, e é por isso que eles precisam praticar sua concentração. Merlin diz urgentemente que ela precisa se apressar e ficar mais forte, mas ela se detém antes de revelar o porquê. Um tempo depois, vemos o que realmente motiva Merlin. Ela fica em frente a uma floresta perigosa e diz a si mesma que não pode ter medo. Merlin está apavorada ao entrar na floresta, mas ela se apressa a continuar em frente. Eventualmente, ela chega a uma caverna e diz que deve derrotar o monstro que vive lá dentro. Essa será a única maneira de ela realmente se chamar de melhor aluna do Imperador do Trovão. Uma vez que ela se torne isso, ela poderá ensinar a todos para que Eftel não precise mais. Tudo o que Merlin quer é que Eftel finalmente possa relaxar e descansar um pouco. Infelizmente, as coisas não saem tão bem, pois momentos depois, vemos Merlin correndo para salvar sua vida. Ela está sendo perseguida pela Fera da Caverna, e ela não acredita que magia de nível 4 não funcionou contra ela. Seus ataques não fizeram nada, então ela tem apenas uma opção. Ela se vira para encarar o monstro e começa uma encanação. Enquanto prepara seu ataque, ela se lembra de focar como Ethel a ensinou. Não é fácil porque ela está preparando um feitiço de nível 6, e o monstro se aproxima rapidamente. Ela está prestes a ser atacada, então ela libera o feitiço. Ela fica encantada ao ver que o feitiço funcionou, mas não dura muito. O monstro é simplesmente poderoso demais, e ele a ataca. Merlin está em grave perigo enquanto a fera se aproxima dela e se prepara para tirar sua vida. Nesse exato momento, Merlin fica aliviada ao ver que Ethel chegou para ajudá-la. Infelizmente, ele repreende Merlin ao lembrá-la que disse para ela ficar longe desta floresta. Merlin pede desculpas, e Eftel diz para ela ouvir atentamente. Ele aponta que ela tem o maior potencial entre todos os seus alunos, mas ela está com muita pressa. Ele explica que o poder que você se apressa em dominar não é poder real. Jaz então Merlin fica horrorizada quando o monstro se prepara para atacar novamente. Eftel nem sequer encara a fera, pois está apenas chateado por interromper sua palestra. Com um simples movimento de pulso, Eftel libera um feitiço de nível 10. O dano consome uma grande parte da floresta, e Merlin observa maravilhada. Depois, Merlin se maravilha com quão forte Eftel é. Eftel diz a ela que ela já estudou o suficiente por hoje, então ele a manda embora. Infelizmente, ele desaba no chão e tosse sangue. Eftel amaldiçoa sua doença e percebe que Merlin acabou de vê-lo desmaiar. Mary então revela que esta não é a primeira vez, e ela sabe que ele está doente. Ela revela que é por isso que ela queria aprender o mais rápido possível para poder ajudá-lo. Eftel fica chocado porque Merlin tem trabalhado tanto, e foi por causa dele.
Merlin insiste que ele precisa se cuidar, então ele deve descansar o máximo que puder. Infelizmente, Eftal aponta que ele não tem muito tempo sobrando, então ele não tem tempo para descansar. Merlin não consegue entender por que ele ainda treina magia mesmo estando tão doente. Eftal simplesmente explica que quer treinar os alunos talentosos que vêm depois dele, assim como Merlin. Ele continua dizendo que houve um tempo em que ele queria ser o mais forte do mundo. Todo mago quer ser o maior de todos os tempos, e ele não foi exceção. Infelizmente, ele percebeu que nunca alcançará esse sonho. Merlin não consegue acreditar no que está ouvindo porque sabe o quão forte ele é. Ela diz que o Imperador do Trovão é o mais forte de todos, e aponta que mesmo hoje, ele usou um feitiço de nível 10 sem esforço. Efel reconhece isso, mas ainda não é o suficiente. Comparado aos magos mais jovens e seus talentos, Eftal sabe que não pode competir. Mesmo durante a batalha contra o Rei Demônio, ele estava lutando, mesmo sendo o mais velho entre eles. No dia seguinte, um dos alunos de Eftal chega com notícias urgentes. Ele revela que o Imperador da Chama terminou sua teoria de aptidão mágica. Eftel fica chocado e examina os detalhes. Ele não consegue acreditar no que está lendo porque a descoberta da aptidão mágica de alguém há muito tempo é considerada impossível. Eftel fica maravilhado ao ler sobre como isso realmente é feito. Assim como ele sempre esperou, o Imperador da Chama prova ser um gênio. O aluno de Eftel se pergunta o que ele fará, então Eftel diz que eles deveriam tentar. Ele reúne seus alunos e faz os preparativos para descobrir quais são suas aptidões mágicas. O primeiro passo é colocar um único fio de cabelo do sujeito de teste em um frasco. Isso imerge em água mágica especial que é tratada para cada elemento. Merlin é a primeira a ser testada, e os alunos ficam maravilhados quando seu cabelo reage com a água mágica. Os frascos azul e verde estão brilhando, então eles se perguntam o que isso significa. De acordo com o artigo do Imperador do Fogo, a força da luz e a profundidade da cor indicam um ranking entre I e S. Quanto aos resultados de Merlin, verde e azul estão brilhando e coloridos. Isso significa que ela tem uma aptidão de rank S para água e vento. Os outros tubos de ensaio são vermelhos e marrons, então isso significa que seu fogo é rank C e sua terra é B. Todos os alunos ficam maravilhados, mas Ulftal percebe que isso não parece significar muito para Merlin. No entanto, ele a criou desde bebê, então ele sabe o que isso significa. Dado o que ele sabe sobre sua aptidão mágica, os resultados deste teste são 100% precisos. A maneira atual como as pessoas aprendem magia neste mundo envolve fazer um aluno estudar feitiços básicos de todos os tipos. Após um certo tempo, eles decidem qual acreditam ser sua aptidão. No entanto, com este teste, eles poderão saber no momento em que começarem a escola. Aftel se corrige ao perceber que de agora em diante, eles poderão saber qual é a aptidão de alguém no momento em que nascer. Isso também significa que eles podem treinar sua aptidão muito mais cedo e se tornar muito mais fortes. Aftel quer se testar, mas Merlin aponta que ele já é um dos 4 imperadores. Os outros alunos estão curiosos para ver o que isso mostrará, então Merlin se prepara. Ele pensa que mesmo que não consiga atingir o nível mais alto de magia, ele quer saber se ele já teve o talento para isso. Ele trabalhou centenas de vezes mais do que qualquer outra pessoa, e ele até se esforçou mais do que os outros 3 imperadores. Nem de perto, então ele quer ver o que ele poderia ter realizado se soubesse qual era sua aptidão com 100% de certeza. Para surpresa de todos, o teste mostra que sua água é incolor. Incolor significa nenhuma aptidão, mas os alunos não acreditam. Não há como Eftal ter 0 aptidão, e Eftal concorda. Nenhuma aptidão significa que nenhum dos espíritos o abençoará. Eftal realmente luta para aceitar isso, e ele desesperadamente se lembra que é o Imperador do Trovão. Merlin tem certeza de que eles devem ter feito algo errado, então ela diz que eles deveriam tentar novamente. Eftal concorda ansiosamente com ela, então eles continuam tentando. Infelizmente, não importa quantas vezes eles tentem, o frasco permanece incolor. Eventualmente, Eftel é forçado a aceitar que nunca teve aptidão. Ele percebe agora que faz sentido porque sempre levou mais tempo do que todos para aprender magia. Foi apenas seu esforço incessante que o tornou melhor que o resto. Ele determina que a razão pela qual ele não conseguiu vencer os outros imperadores e a razão pela qual eles sempre o superaram foi porque ele não tinha aptidão mágica. Ao aceitar esse simples fato, seu corpo começa a se deteriorar novamente. Sua condição só piora à medida que sua tosse se torna mais violenta e Merlin tenta cuidar dele. Infelizmente, ele está em tão mau estado que diz a ela para ficar longe para que ela não veja o quão ruim é. Enquanto Eftal luta contra sua doença, ele pensa em como sempre achou que poderia alcançar os níveis mais altos de magia um dia. No entanto, não importa o que ele fizesse, ele nunca conseguia superar o muro chamado talento. É neste momento que ele perde todos os seus desejos de vida e toda a sua esperança. Ele se chama de patético e se pergunta o que teria acontecido se ele tivesse mais tempo. Sua vida está começando a desaparecer, e em vez de ir pacificamente, ele está partindo com um arrependimento sem fim. Ele é dominado pela frustração, mas está sem tempo e sua vida chega ao fim. Nesse exato momento, uma habilidade misteriosa é ativada e usa a segunda reencarnação. Aftel se encontra em um lugar iluminado e ele acabou de se lembrar de algo.
A última vez que ele esteve aqui foi há 50 anos e ele acabou de se lembrar que tem a habilidade de reencarnação. Uma deusa aparece diante dele, e ele se lembra que foi aqui que ele a conheceu pela primeira vez. Foi depois que ele terminou sua primeira vida em um mundo diferente do último. A deusa o cumprimenta e o lembra do que aconteceu. A habilidade de Ethel, chamada Indomável, lhe dá o poder de trabalhar em direção ao seu objetivo sem nunca desistir. A Ethel fica surpreso, mas isso explica porque ele nunca consegue desistir de nada. A deusa agora declara que é hora da segunda reencarnação de Ethel. Assim como da última vez, ele pode escolher 2 habilidades de bônus iniciais. Ela lhe oferece algumas opções, mas Ethel recusa todas elas. Ele explica que ainda tem todo o conhecimento mágico que aprendeu ao longo de 2 vidas. Se ele apenas tiver tempo para se esforçar mais para melhorar, então é tudo o que ele precisa. A deusa fica surpresa, mas ela entende completamente. Aftel subiu ao posto dos 4 imperadores, mesmo sem ter aptidão. Isso não foi apenas por causa de sua habilidade sozinha, foi graças à força de sua vontade. Aftel está pronto, então a deusa o reencarna pela segunda vez. Um tempo depois, Aftel acorda e se encontra em um novo corpo, e um monte de memórias retornam a ele. Enquanto ele se encara no espelho, ele se lembra que é Aftel, o Imperador do Trovão. Jaz então sua mãe chega para dizer que o café da manhã está pronto. Enquanto comem, Eftol pensa em sua situação. Graças à habilidade de segunda reencarnação que a deusa lhe deu, Eftol está agora em sua terceira vida. Desde que completou 4 anos, memórias do antigo Eftol começaram a retornar. Ele declara que desta vez, ele realmente vai dominar a magia. Felizmente, o que ele lembrou de manhã foi como preparar a água para o teste de aptidão mágica. Eftol não quer perder tempo, então vai se testar. Infelizmente, como ele esperava, a água está incolor de novo. Isso significa que é muito provável que ele atinja seus limites ao aprender magias de nível 10, assim como da última vez. Nesse momento, um dragão gigante e aterrorizante aparece do nada, e Eftol percebe que ele tem olhos carmesins. Isso deixa claro que alguém deve tê-lo irritado. O dragão está sendo perseguido por alguns cavaleiros, e Eftol percebe que a capital está em perigo. Eftol corre atrás dele, mas para se lembrar de algo. Ele poderia ter ajudado a lutar contra essa besta quando estava no auge, mas agora ele tem apenas 4 anos. Aftel pensa que se soubesse que isso aconteceria, teria renascido em um corpo que pudesse usar magia. Ele está completamente impotente agora, e só consegue se lembrar da antiga magia que criou. Era sua própria magia original de nível 10. Nesse exato momento, ao pensar nessa magia, ela se ativa sem aviso. O círculo mágico é enorme e libera um poderoso ataque de raio. A magia atinge o dragão aterrorizante e o dizima completamente. Eftol encara em choque porque não consegue entender como ele acabou de derrotar a besta. Os cavaleiros estão ainda mais confusos e se perguntam se o dragão foi atingido por um raio. Eftol encara sua mão em choque ao perceber o que está acontecendo. Ele acabou de renascer neste mundo, capaz de empunhar habilidades mágicas do auge de sua vida passada, mesmo tendo apenas 4 anos. Um tempo depois, Eftol pensa sobre sua situação atual. Faz 3 anos que seu eu passado reencarnou neste corpo, e ele fez muita pesquisa. O que ele descobriu é que o mundo em que ele está agora é o mesmo em que viveu, mas 400 anos depois. Na manhã seguinte, um homem chega à casa de Eftol. A mãe de Eftol agradece por ele ter vindo, e ele diz a ela para não se preocupar com isso. Eftol nos explica que ele mora sozinho com a mãe, e o homem que acabou de chegar para dar dinheiro a ela para as despesas é seu irmão, Frazier. Frazier se pergunta se Eftol está bem e se surpreende ao ver que ele está estudando um livro tão difícil para sua tenra idade. Eftol diz que acha os livros muito interessantes, então Frazier promete trazer alguns livros de presente na próxima vez. A mãe de Eftol diz que dá para saber quem é o pai de Eftol porque ele gosta tanto de ler, e Frazier concorda. Frazier não acha que Eftol consiga entender o que os livros dizem porque ele ainda é muito jovem, mas ele não tem dúvidas de que Eftol os dominará em breve. Frazier diz que o pai deles ficará muito satisfeito, então Eftol se pergunta quando finalmente conhecerá o pai. Frazier pede desculpas porque o pai deles está ocupado e tem dificuldade em arranjar tempo. Eftol explica tristemente que nunca conheceu o pai. Seu pai é o Duque Orcat, e ele é uma pessoa importante no campo da magia no Reino de Azul. Ele é descendente do eu passado de Eftol, então Eftol está curioso para saber como ele é. Infelizmente, a mãe de Eftol não tem aptidão mágica, então a esposa do Duque e suas outras amantes não gostam muito dela. Elas são uma família de magos, então não conseguem entender por que o Duque teria um filho com alguém que não tem aptidão mágica. A esposa do Duque detestava tanto a família de Eftol que os mandou morar no meio do nada. Em outras palavras, a família do pai de Eftol não o reconhece como seu filho, e é por isso que ele nunca pôde conhecer o pai. Frazier pede desculpas novamente e promete falar com o pai dele sobre isso. Aftel então explica que Frazier é o segundo filho da esposa do Duke Orcat. Ele teve pena de Aftel e sua mãe, então cuida deles, e ele é um homem muito gentil. Eftol então pensa que, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, ele não se importa, desde que possa estudar magia novamente. Mais tarde, Frazier pergunta a Eftol o que ele quer fazer no futuro com todo o estudo que está fazendo.
Eftal o lembra animadamente que ele é descendente de um mago lendário. Ele diz que quando completar 15 anos, quer ir para a academia de magia na capital e estudar magia. Antes mesmo que ele termine, a mãe de Eftal o interrompe. Ela aponta que Eftal é como ela, pois não tem aptidão mágica. Eftal revela que nesta era, os testes de aptidão mágica são normais, então sua falta de aptidão já é conhecida por todos. A mãe de Aftel diz que está pensando em fazer Aftel aprender esgrima e ir para a escola militar em vez disso. Fraser acha que é uma ótima ideia e revela que se formou na escola militar como o melhor de sua turma. Ele admite que no início escolheu isso apenas porque era jovem e queria se rebelar contra pertencer a uma família de magos. No entanto, no final ele acha que foi a escolha certa. Magos e espadachins são raros, então o exército cuida muito bem de você. Nesse exato momento, Fraser decide que, como tem tempo hoje, vai ver como Eftal se sai com a espada. A mãe de Eftal fica emocionada, então Fraser começa a treinar Eftal. Fraser fica impressionado ao dizer a Eftal para colocar mais força nos pulsos. As coisas estão indo bem, então ele diz que Eftal tem muita aptidão para esgrima. Eftal está completamente exausto, mas finalmente percebe algo. No início, ele se perguntava por que Fraser estava apenas lhe dando educação básica e ciência militar. No entanto, agora ele percebe que Fraser queria que ele fosse para a escola militar desde o início. Eftal percebe que Fraser provavelmente está apenas preocupado com sua falta de aptidão mágica. Nesse exato momento, Eftal para o treinamento de repente e diz a Fraser que, na verdade, quer ir para a academia de magia. Fraser tenta explicar que as pessoas são boas em algumas coisas e ruins em outras, mas Eftal diz que já sabe disso. Ele sabe que não tem aptidão mágica, mas diz que ainda tem mana. Ele revela que pode até usar magia, então quer ir, não importa o que. No fundo, Eftal pensa que já se passaram 400 anos desde que ele esteve vivo pela última vez. Ele tem certeza de que, se conseguir chegar à academia de magia, encontrará uma pista para superar seus limites mágicos. Fraser entende, então decide fazer um acordo com Eftal. Ele diz que lançará o feitiço agora mesmo, e se Eftal puder replicá-lo de alguma forma, ele recomendará pessoalmente Eftal para a academia de magia. Eftal fica radiante e agradece a Fraser. No fundo, porém, Fraser pede desculpas a Eftal porque sabe que o que está fazendo é um pouco cruel. Ele espera que Eftal fale e se sente muito mal. Ele apenas espera que isso ajude Eftal a ver a realidade e entender seus limites. Fraser diz a Eftal para assistir com atenção e começa uma longa encantamento. Ele diz um monte de palavras e faz um monte de poses e então libera o feitiço. Seu ataque corta uma árvore ao meio, e ele fica completamente exausto. Fraser se orgulha de ter usado um feitiço de nível 2 e tem certeza de que deve ter parecido um milagre para Eftal. Ele fica chocado, porém quando Eftal pergunta se era só isso. Eftal fica completamente impressionado e Fraser não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele explica imediatamente que usar magia desse nível requer muito esforço. Antes que ele possa terminar, Afel lança o mesmo feitiço exato em uma fração de segundo. O vento ao redor de seu ataque assusta Fraser, mas ele fica ainda mais chocado com o que vê. O ataque de Aftel removeu um enorme pedaço da floresta, e Fraser não consegue acreditar que uma criança de 7 anos foi capaz de usar magia assim. O que é ainda mais chocante é que ele fez isso instantaneamente, sem encantamento. Apenas um sábio que treinou por décadas deveria ser capaz de fazer isso, e nenhuma criança de 7 anos jamais conseguiria. Ele pergunta a Eftal o que ele fez, e Eftal se desculpa rapidamente. Ele se lembra que deveria apenas copiar o feitiço, mas acabou sendo mais próximo de um nível 4. Fraser está fora de si porque o nível 4 é magia ultra avançada. Isso confunde Eftal porque ele sempre considerou o nível 4 como magia inferior. Fraser exige saber como Eftal pode usar magia tão avançada, e Eftal se esforça para encontrar uma resposta. Ele não pode revelar que foi reencarnado, então tem que pensar em outra coisa. Ele simplesmente diz que não consegue explicar realmente o porquê. Ele está apenas adaptando o conhecimento e o poder mágico que obteve de seus estudos ao seu corpo e cérebro. Eftal então admite casualmente que a verdade é que ele pode realmente fazer magia até o nível 10. Isso é demais para Fraser lidar, porque o nível 10 é tecnologia perdida e ele desmaia. Aftel tenta acordar o irmão, mas é inútil. Ele pensa que nunca deixou ninguém nesta vida vê-lo usar magia antes. No entanto, com base na reação de Fraser, ele percebe que algo está errado. Nesse exato momento, ele se lembra que quando derrotou o dragão, todos chamaram sua magia de milagre e disseram que um deus os havia salvado. Eftal percebe rapidamente que algo não está certo nesta era. Enquanto Fraser se recupera, Eftal lê alguns livros sobre níveis mágicos, e finalmente tudo faz sentido para ele. Ele não sabe o que aconteceu nesses últimos 400 anos, mas parece que a cultura mágica declinou muito desde sua época. O que antes era magia ultra avançada agora é considerado tecnologia perdida, e lançar feitiços sem encantamento também não é mais comum. Isso explica por que Fraser desmaiou, então Eftal decide que deve se desculpar com ele. Nesse exato momento, Fraser acorda e ainda está em choque por uma criança de 7 anos lançar feitiços sem encantamentos. Eftal decidiu cobrir seus rastros, então conta a Fraser uma história completamente diferente.
Ele diz que Fraser usou um feitiço incrível para explodir uma árvore, e então parte dela o atingiu na cabeça e o nocauteou. Fraser acredita totalmente na história e se convence de que foi o que aconteceu. A partir desse momento, Eftel decidiu que estudaria magia em segredo. Ele também decidiu fingir com Fraser sobre ir para a escola militar, pelo menos por um tempo. Fraser continua treinando Eftel com a espada, e ele precisa lembrá-lo de manter os olhos no oponente. Eftel admite para si mesmo que não quer realmente ir para a escola militar. No entanto, ele acha que sua habilidade indomável de sua vida passada pode ter distorcido sua personalidade, porque quanto mais vezes ele é derrotado, mais irritado ele fica. Isso leva a continuar pedindo a Fraser mais uma rodada, de novo e de novo, todos os dias. Fraser está sempre feliz em atender, então o treinamento deles continua para sempre. Quando Eftel tem 10 anos, ele começa a pensar que quer ficar mais forte com artes marciais de uma forma que vá além da magia. Ele destrói completamente um tronco em queda e percebe que usar uma espada é na verdade muito divertido. Além disso, ele acha que ser o mago espadaquim mais forte seria um título bem legal. Neste ponto, Fraser está ensinando a lutar 3 vezes por semana. Nesse exato momento, Fraser anuncia que hoje eles farão algo um pouco diferente e terão uma lição especial. Ele revela que chamou um treinador especial para ensinar Eftel em seu lugar. Um homem enorme chega e pergunta se Eftel é o garoto sobre quem Fraser falou. Fraser confirma que é, e Eftel fica intimidado pelo tamanho desse cara grande. Fraser o apresenta como Sr. Moria, o ex-comandante de cavaleiros do Reino de Azul. Eftel se apresenta, mas Moria apenas diz para ele atacar quando estiver pronto. Ele até deixará Eftel ter o primeiro golpe, então Fraser lhe deseja sorte. Eftel o ouviu alto e claro, mas não consegue encontrar nenhuma abertura. Ele percebe apenas olhando para Moria que ele é incrivelmente forte. Moria fica impaciente porque Eftel está apenas parado ali, então ele decide fazer o primeiro movimento. Eftel percebe que diante do poder de Moria, não é que ele não se moverá, é que ele não pode se mover. Moria declara que está pronto e imediatamente aparece na frente de Eftel. Moria é tão rápido que Eftel nem consegue ver sua espada se mover, e ele é informado que é muito lento para reagir. Moria se pergunta se é tudo o que ele tem, mas Eftel não está desistindo. Eftel usa aprimoramento de habilidade física, e Moria fica impressionado que ele possa usá-lo na sua idade. Eftel lança uma saraivada de ataques, então Moria diz que pode ver por que Fraser o recomendou. Eftel está confuso porque não sabia que estava sendo recomendado para nada. Fraser explica que, quando estava ensinando Eftel, percebeu que havia uma leve quantidade de mana em sua mão sempre que ele segurava uma espada. Eftel não tem aptidão mágica, mas consegue controlar a mana dentro de seu corpo surpreendentemente suavemente, quase como um verdadeiro mago ou um sábio. Eftel pensa para si mesmo que isso faz sentido porque ele realmente foi um sábio. Moria dá uma boa gargalhada porque não consegue acreditar que Eftel não pode usar magia, mas pode controlar sua mana como um mago. É hilário para ele, mas Eftel não gosta de ser ridicularizado. Ele pensa que poderia vencer facilmente se apenas usasse magia. Mas ele decide que seria inútil bater em Moria sim. Agora, tudo o que ele quer é vencê-lo numa luta de verdade. Aftal tenta atacar, mas a espada de Moria é pesada demais. Moria diz que ele não tem habilidade, e mais ainda, falta altura e músculo. Ele diz que levará pelo menos mais 3 anos para Eftel ser páreo para ele. Eftel luta para conter o ataque de Moria, mas algo muda. Eftel manobra muito rápido e consegue jogar Moria de costas. Fraser torce por ele, mas Eftel pensa em como seu corpo se moveu sozinho. Ele reconhece a técnica que acabou de usar e lembra que aprendeu a aplicar golpes em outro mundo. Ele nunca esperou que isso fosse útil, mas felizmente foi. Moria admite que uma derrota é uma derrota e declara que Eftel passou no teste. Eftel fica confuso sobre qual teste ele está falando, então Fraser revela que esqueceu de mencionar algo importante. O Sr. Moria é, na verdade, o chefe da prestigiada Escola Azul de Ciência Militar. Isso significa que, a partir dos 15 anos, Eftel será um aluno de uma escola militar de verdade, e Fraser diz que sua mãe ficará muito orgulhosa. Eftel fica cada vez mais surpreso a cada palavra, e Morius diz que quer deixar uma coisa bem clara. Ele diz que pode ter perdido a luta, mas ganhou a disputa de espadas. Eftel não entende essa lógica e se pergunta como isso aconteceu. Algum tempo depois, Fraser percebe que vai chover e pergunta à mãe de Eftel onde ele está. Ela diz que Eftel está treinando com sua espada e que ele nunca volta, mesmo quando o tempo está ruim. Ela só espera que ele não se molhe e pegue um resfriado. Lá fora, na chuva, Eftel está secretamente praticando sua magia e lança um feitiço de nível 10. O ataque que ele desencadeia é devastador, mas Eftel é um perfeccionista. Ele observa que ainda há um pequeno atraso quando ele chega ao nível 9 ou 10. Eftel pensa em como dias chuvosos como estes são ótimos porque ele pode praticar magia sem que ninguém perceba. Nesse momento, Fraser corre porque viu um raio terrível e estava preocupado. Eftel rapidamente disfarça e diz que está bem. Ele se repreende porque quase assustou Fraser de novo. Fraser o lembra que ele vai para a escola militar no próximo ano, então ele precisa ter certeza de que não se machuque. No fundo, Eftel revela seu plano real.
Desde o exame de admissão, foi decidido que ele iria para a escola militar. Neste mundo, você se torna adulto aos 15 anos, e agora Eftel tem 14. No entanto, Eftel não tem intenção de ir para a escola militar. Com testes de aptidão mágica em todos os lugares agora, ele sabe que será difícil para ele seguir o caminho da magia da maneira normal. É por isso que, quando ele completar 15 anos, ele planeja sair de casa e chegar à academia de magia por conta própria. No caminho de volta para casa, Fraser anuncia que tem boas notícias. Ele revela que o pai deles, Duke Orcat, finalmente vai conhecer Eftel. A mãe de Eftel fica emocionada de alegria e diz que tudo isso é porque Fraser ensinou muito Eftel sobre ciência militar e esgrima. Ela diz a Eftel que isso é incrível e que ele finalmente ficou forte o suficiente para seu pai reconhecê-lo. Ela fica muito emocionada, mas Eftel não sente o mesmo. No fundo, ele não acha que há muito sentido em conhecer um homem que o ignorou por 14 anos. Até Fraser se emociona e começa a chorar de tanta felicidade por Eftel. A mãe de Eftel tem certeza de que o pai deles está vindo porque Fraser cuidou de Eftel todos os dias. Eftel decide ir junto porque não quer deixá-los tristes. Mais tarde, eles chegam à mansão do Duke Orcut, e Eftel fica maravilhado com o quão incrível ela é. Ele se lembra que veio aqui apenas por sua mãe e Fraser, mas está um pouco animado para conhecer seu próprio descendente também. Fraser então leva Eftel para conhecer o pai deles. Por alguma razão, todos na sala estão muito quietos. Eftel choca a todos ao dar um passo à frente e se apresentar. Ele diz que sempre quis conhecer o pai, e todos ficam chocados. Infelizmente, o Duque imediatamente diz a Eftel para chamá-lo de Duke Orcat em vez de pai. Ele diz que nunca reconheceu Eftel e declara que Eftel envergonha a família deles. Eftel fica chocado porque é assim que esse homem cumprimenta o filho pela primeira vez em 14 anos. Eftel simplesmente concorda e o chama de Duke Orcut. O Duque insulta a Ethel dizendo que ele é descendente do Imperador do Trovão, mas não tem aptidão mágica. Ele diz que a Ethel é um completo constrangimento, então o Imperador do Trovão deve estar chorando. A Ethel pensa consigo mesmo que ele certamente está chorando, porque finalmente conheceu seu descendente, e o cara se mostrou um completo idiota. Eftel não poderia estar mais decepcionado, então ele só quer ir para casa. O Duque então menciona que ouviu que Eftel recebeu um convite especial para a escola militar. Ele solta uma gargalhada alta e diz que é uma ótima notícia. Por um momento, Eftel se pergunta se talvez seu pai esteja feliz em vê-lo afinal, e que talvez ele não seja tão ruim. Essa esperança é rapidamente esmagada quando o Duque revela seu verdadeiro motivo para estar tão feliz. Ele só está rindo porque agora não precisa mais pagar pela comida de Eftel. Como Eftel vai por convite, ele recebe todas as suas refeições e hospedagem de graça, e ainda ganhará uma bolsa a partir do 3º ano. Isso significa que o Duque não terá que gastar dinheiro com ele. Tudo isso está bom para o Duque, desde que Eftel não envergonhe o nome da família. Eftel retira silenciosamente tudo o que disse e decide que esse cara é um completo escória. Ele se pergunta se o Duque realmente o chamou até aqui só para dizer tudo isso. Nesse momento, o Duque chama outro de seus filhos chamado Johaim. Ele diz a Johaim que, embora ele só tenha tido Eftel por capricho, as pessoas ainda vão pensar que ele faz parte de sua família. Ele quer que Johaim veja se Eftel é forte o suficiente para evitar se envergonhar na escola militar. Johaim entende que seu pai quer que ele dê uma lição ao cachorro. Ele aceita a tarefa feliz. Esse cara ri como um psicopata e Fraser fica muito alarmado. Eftel fica muito sério porque está muito claro para ele agora o que essa reunião significou. Todos vão para fora, para que Johan possa testar a força de Eftel. Fraser avisa que Johan pode não gostar, mas ele é muito habilidoso. Ele tirou notas máximas em esgrima na escola e é muito perigoso. Mesmo que esta seja apenas uma batalha simulada, Fraser diz a Eftel para se render se necessário. Eftel concorda, mas em sua mente, ele já acha que tudo isso é irritante. Johaim provoca nosso herói quando a luta está prestes a começar, dizendo que esta é a última chance de Eftel fugir. Johaim é pego de surpresa quando Optol diz que não vai sair. Johaim então dá a Optol uma espada que é muito mais pesada que as armas de treino normais. Ele explica que é chamada de espada de madeira dura e que eles não a usam normalmente. Ele diz que um golpe forte com esta espada poderia quebrar ossos ou até mesmo esmagar um crânio. Johaim tem certeza de que Eftel sabe o que isso significa, mas ele realmente não sabe. Johaim explica que, como o filho mais velho da família True, ele ensinará a Eftel e sua mãe idiota uma lição de verdade. Eftel fica obviamente chateado com isso, e Johaim só piora. Ele explica que ninguém na família gosta deles, e a mãe de Eftel implorou ao pai para dar à luz Eftel. Nenhum dos dois tem aptidão mágica e eles envergonham toda a família. Johaim gostaria de tirar a vida da mãe de Eftel, mas terá que se contentar em matar Eftel em vez disso. Ele permite que Eftel ataque primeiro, mas nosso herói fica paralisado. Johaim se pergunta se ele está chorando, mas Eftel está furioso. Ele está incrivelmente decepcionado porque seus descendentes são o pior tipo de gente. Johaim insulta a mãe de Eftel mais uma vez da maneira mais nojenta, e Eftel já teve o suficiente. Eftel sobrecarrega seu oponente instantaneamente com seus golpes, e Johaim mal consegue bloquear os ataques.
Eftal está realmente decepcionado agora e se pergunta se Joain sabe usar uma espada. Joain eventualmente comemora quando bloqueia um golpe pesado, mas Eftal não terminou. Eftal usa aprimoramento físico e adiciona muita pressão ao seu ataque. Joain está horrorizado e se pergunta se este é realmente o mesmo garoto de um momento atrás. Ele não tem esperança de se defender contra este ataque, e todos ficam chocados quando Eftal o joga para longe. Eftal o derrota tão mal que Yorin acaba indefeso no chão. A batalha acabou, mas Eftal se preocupa mais em enviar uma mensagem, e ele diz a Yorin que só dirá isso uma vez. Se Yorin insultar sua mãe novamente, ele acabará com sua vida. Eftal muda seu tom depois de deixar Yohaim inconsciente e diz à sua mãe que é hora de ir para casa. Até sua mãe tem que se perguntar se este é realmente o mesmo Eftal que ela conhece, e Eftal a garante que é. Quanto ao pai, Eftal se lembra de agradecê-lo pelo convite. O Duque está aterrorizado agora, então ele apenas deseja sorte a Eftal na escola militar no próximo ano. Depois de um tempo, Eftal pensa em como ele achou que o lado do Duque Orkut se vingaria deles de alguma forma. Já se passaram 2 semanas e nada aconteceu, então Eftal e sua mãe desfrutam de sua vida pacífica. Nesse momento, Fraser chega de repente à casa deles carregando um bebê. Eftal se pergunta o que está acontecendo, e um vislumbre do passado revela o que aconteceu. No castelo, Fraser anunciou à Guarda Real que os Cavaleiros Sagrados e o Exército Azul estavam partindo para a batalha. Isso significava que, enquanto eles estivessem fora, cabia a eles defender a capital. As coisas estavam tão perigosas que Fraser disse que teriam que trazer crianças da escola militar para proteger a cidade. Fraser explicou ao seu braço direito que a facção dos ministros planeja assassinar o príncipe enquanto suas forças principais estiverem fora. Foi quando um guarda o informou urgentemente que bárbaros estavam atacando a capital. Eles estavam sem tempo. Fraser disse que precisavam levar o príncipe para um lugar seguro. Fraser agora explica a Eftel o que aconteceu tão de repente, e a casa de Eftel foi o único lugar seguro que ele conseguiu pensar. Eftel rapidamente entende a situação política por trás desta perigosa crise de sucessão real. O segundo filho do rei anterior era mais talentoso que o primeiro, então ele se tornou o rei atual. Enquanto isso, o filho mais velho se tornou ministro-chefe. O segundo filho não tinha herdeiros homens, então o mais velho presumiu que seu filho herdaria o trono. Infelizmente para ele, o segundo filho, que é o rei atual, teve um filho próprio, e isso mudou tudo. O filho do rei seria, é claro, o herdeiro do trono, então isso chateou o ministro. Agora a facção do ministro quer tirar a vida do príncipe bebê para que ele possa ser removido da sucessão inteiramente. Aftel só pode se perguntar como os bárbaros entraram na capital quando suas defesas já estavam fortalecidas. Fraser admite que acredita que seu pai está por trás disso. Se o trono mudar de mãos, então o Duque Orkut será o maior beneficiado em termos de status e poder. É difícil saber em quem eles podem confiar, então ele se pergunta o que acontecerá agora. Fraser diz que, como não podem retornar à capital, terão que cruzar a fronteira para levar o príncipe em segurança com seu exército principal. Fraser se prepara para partir, mas Eftal choca a todos quando aparece à porta totalmente equipado. Ele exige que os deixem ir junto, e sua mãe está preocupada. O braço direito de Fraser, chamado Moria, fica feliz porque quanto mais ajuda, melhor. Aftel se lembra de como Azul apoiou os heróis contra o Rei Demônio em sua vida passada. Por causa dessa dívida, ele se sente responsável por proteger este país de traidores. Acima de tudo, ele se recusa a deixar seu pai e seus homens escaparem depois de fazer tudo isso. Ele parte nesta jornada e se desculpa com sua mãe por preocupá-la. Eventualmente, o grupo atravessa a Floresta Neu em direção à fronteira. No entanto, Eftel percebe que a floresta está estranhamente silenciosa e não há animais em lugar nenhum. Nesse momento, eles ouvem um som alto e trovejante, e Fraser não sabe o que está acontecendo. Tudo o que ele sabe é que ficar ali seria tolice, então eles correm em direção à saída da floresta. Eles correm o mais rápido que podem até que a saída da floresta esteja à vista. Infelizmente, assim que chegam à saída, Fraser tem que dizer aos outros para pararem. Os rapazes ficam horrorizados ao ver uma armadilha massiva esperando por eles. Esta é a coisa mais aterrorizante que Fraser já viu, porque a divisão de magos pessoal do Duque Orkut está bloqueando o caminho à frente deles. Este exército é massivo e até o Duque Orkat está aqui. Está claro que nossos heróis não podem avançar, então Mario se pergunta se deveriam voltar. Infelizmente, Eftel aponta que o caminho atrás deles está coberto de chamas. Fraser percebe que o som que ouviram antes foi o inimigo incendiando a floresta. O objetivo deles era expulsá-los, então Moria se pergunta se eles realmente conseguirão levar o príncipe em segurança. As coisas estão muito ruins porque há um incêndio atrás deles e toda a divisão de magos à frente. Eles não têm para onde fugir, então Fraser diz que tentará falar com o pai. Moria sabe que isso só significará a morte dele, mas Fraser diz que não tem outra escolha. Fraser sai da floresta e diz a todos que está desarmado. Ele quer que Orkat pare o que está fazendo para que possam resolver isso com diálogo. Joain se pergunta o que o pai dele quer fazer, então o Duque diz que irá falar com Fraser. Fraser fica incrivelmente aliviado ao ver que seu pai está aberto a conversar, então ele corre até ele. Ele assume que seu pai entende o que ele está tentando dizer.
e ele não poderia estar mais feliz. Orcat diz que entende, mas Fraser rapidamente descobre que não é isso que ele quer dizer. Orcat coloca uma arma no peito de Fraser, e ele diz que o que ele realmente entende é que Fraser está em seu caminho. Fraser fica horrorizado, e seu pai ativa a arma. Ele grita de agonia enquanto o ataque o domina, e Eftel não consegue acreditar que Orcat o enganou. Fraser desaba, e Orcat ri como um maníaco. Ele declara que é hora de queimar tudo, e seus magos começam um ritual. Moria não consegue acreditar no que está vendo, porque este ritual é o feitiço mais poderoso com o nome de um dos 4 imperadores lendários. É um feitiço de nível 6 chamado Eftel, e leva um exército de magos para ativá-lo. Moria tem que impedir Eftel de resgatar Fraser porque é perigoso demais. Este feitiço é liberado, e tudo na área circundante é coberto por chamas. Orcak não poderia estar mais satisfeito, mas nosso herói observa em terror enquanto ele só consegue dizer o nome de Fraser. Fraser estava apenas tentando proteger um bebê, então Eftel não consegue entender por que sua vida teve que terminar assim. Uma raiva que Eftel nunca sentiu antes cresce dentro dele, e ele declara que o Duque vai se arrepender do que acabou de fazer. Moria se pergunta se Aethel está bem porque há algo diferente nele. Aethel tem uma raiva aterrorizante nos olhos, e ele anuncia que vai ensinar ao inimigo o que é magia de verdade. Moria tenta impedir Aethel de entrar em perigo, mas é tarde demais. Eftol avança e usa um feitiço de nível 9 chamado Coseidos. Moria não acredita no que vê quando este feitiço congela toda a floresta num piscar de olhos. Até todo o exército de magos fica chocado enquanto o gelo se aproxima rapidamente deles. Yohain chama isso de um feitiço de poder insondável, e ele não consegue entender o que está acontecendo. Orcat encara o campo congelado de gelo e Eftol continua sua aproximação. Eftol pensa em como nesta versão do mundo, magia tão poderosa foi esquecida. Seus inimigos parados à sua frente provavelmente nunca ouviram falar de alguém lançando um feitiço como este. Aftel também admite que magia de água nem é sua especialidade. É por isso que ele está desapontado que este exército gigante de magos não conseguiu detê-lo. Ele está chateado porque pensou que teria ensinado seus filhos a usar magia e a lutar. Quanto a Orcat, ele só agora percebe que Ethel veio com Fraser, então ele diz aos seus magos para mostrarem ao inimigo o terror de uma divisão mágica. Os magos usam um feitiço de nível 5 chamado Flecha Explosiva, e eles liberam a barragem completa. Flechas de fogo cobrem o céu, e elas caem sobre Eftel. Orcat não poderia estar mais satisfeito enquanto explosões preenchem todo o campo. Ele celebra sua vitória, mas todos ficam horrorizados quando veem que Eftel ainda está de pé. Ele tem um monte de círculos mágicos à sua frente, e ele não consegue acreditar que eles pensaram que aquele ataque seria o suficiente para derrubá-lo. Os magos perdem a cabeça porque não conseguem entender como Eftel sobreviveu a um golpe direto. Eftel explica que existe um círculo de defesa mágica sempre ativo. Orcat já teve o suficiente, então ele diz a sua divisão mágica para atingir Eftel com seu ataque mais forte. Eles preparam seu ataque de nível 6 chamado Eftel e usam seu raio concentrado. Este é um ataque de relâmpago e está sendo usado com força total. Enquanto o ataque se aproxima, Eftel diz que é insultante ter seu nome usado para algo assim. Eftel imediatamente usa seu feitiço de nível 7 chamado Guarda Mágica Extra, e ele bloqueia o ataque mais poderoso deles facilmente. Os magos ficam sem palavras porque Eftel negou um feitiço mágico lendário sem muito esforço. Eles o chamam de monstro, e Eftel diz que eles são realmente patéticos. Eftel então demonstra sua velocidade insana enquanto avança direto para o exército de magos. Ele os fatia em pedaços, e ele pensa em como ele está feliz que Fraser tirou um tempo para treiná-lo. Eftel então decide que praticará o fortalecimento de sua espada com magia. Ele usa um feitiço de nível 2 chamado Bomba Madura, e sua espada é coberta de magia. Um mago tenta revidar, mas Eftol o transforma em cinzas com um ataque de espada mágica. O resto dos magos tenta fugir para salvar suas vidas, mas Eftol os lembra de nunca virar as costas para o inimigo. Ele determina que terá que ensinar a eles uma última lição antes que suas vidas acabem. Eftol usa outro feitiço, e os magos ficam aterrorizados quando o céu é coberto por nuvens. Eftol está controlando o clima, o que significa que ele está usando o poder divino da magia perdida. Eftol os chama de tolos porque não são apenas nuvens. Ele diz que sua magia não é terrível como a deles, que só controla a eletricidade estática. Eftol declara que o que ele controla é o próprio relâmpago. Ele então mostra aos magos como é um feitiço Eftol de verdade, pois ele usa a versão de nível 10. Os magos ficam horrorizados ao ouvi-lo dizer nível 10, e o ataque ilumina todo o céu. O ataque massivo eventualmente chega ao fim, e os únicos inimigos restantes são Orcat e Yohain. Eles estão sendo protegidos pela barreira de Eftol, e eles se perguntam se estão seguros agora. Eftol chega, e Yohain está furioso. Ele diz que não vai escapar impune por atacar os magos do Duque, mas Eftol apenas o coloca para dormir. Orcat está furioso, mas Eftol o silencia. Ele aponta que Orcat tentou assassinar o príncipe herdeiro. Ele diz que o conspirador não pode convenientemente falecer junto com seus homens sem receber uma punição adequada. Orcat tenta dizer a Eftol que ele será considerado um traidor se o atacar. Eftol simplesmente o nocauteia e envia uma mensagem final.
Ele declara que não mostrará misericórdia ao tipo de bastardo que mata o próprio filho. Depois, Eftel explica que o golpe falhou. Orcat e Ohain foram então executados publicamente. Um tempo depois, vemos que Frasier de alguma forma conseguiu sobreviver. Acontece que um colar de família precioso foi o que acabou salvando sua vida. Ethel reconhece o colar chamado Guarda de Oberon, um item de sua vida anterior. Isso significa que o antigo tesouro do Imperador do Relâmpago salvou Frasier 400 anos depois. Aftel fica feliz que Frasier está bem, então ele vai abraçá-lo. Aftel então nos explica que como Frasier arriscou sua vida protegendo o príncipe, a família pôde manter seu título. Também após a execução de Orcat, Frasier se tornou o novo chefe da casa. Mais tarde, Eftel finalmente mostra a Frasier e Moria mais de sua força real. Ele usa um raio maligno de nível 7 e o combina com uma erva daninha do caos de nível 7. O dano é imenso, e os caras não conseguem acreditar que Eftel usou 2 feitiços de nível 7 seguidos. Frasier se pergunta se este é o verdadeiro poder de Eftel, e Eftel pede desculpas por escondê-lo. Ele hesita em explicar o motivo de ser tão reservado, mas Moria diz a ele que ele não precisa explicar. Com tanto poder, Moria tem certeza de que Eftel tem alguns segredos. Eftel pensa que eles não têm ideia, e não há como ele contar a eles que ele foi reencarnado. Quanto ao seu poder massivo, o cara diz que permanecerá um segredo. Eles também concordam que seria melhor para Eftel não usar esse poder insano dele na presença de outros. Isso porque o mundo inteiro mergulharia no caos se alguém o visse. Frasier então se pergunta o que Eftel fará a seguir depois de tudo o que aconteceu. Eftel simplesmente diz que ainda quer ir para a escola de magia e ficar mais forte. Moria fica chocado porque Eftel já tem mais poder do que qualquer um deveria precisar. Eftel explica que quer ficar ainda mais forte em um lugar totalmente equipado para isso. Frasier fica impressionado com a resolução de nosso herói, e Morio declara que ajudará Eftel a treinar até que ele parta. Ele aponta que ser habilidoso com uma espada é sempre bom, e Eftel concorda. Nosso herói pensa em como ele está dando mais um passo importante para dominar verdadeiramente a magia. Um tempo depois, Eftel completa 15 anos, e ele se prepara para deixar sua casa. Sua mãe diz a ele que ele é um adulto agora, e agora ele pode escolher seu próprio caminho. Ela também faz questão de lembrá-lo que ele é sempre bem-vindo para voltar para casa quando quiser. Ela começa a chorar incontrolavelmente, e corre para abraçar nosso herói. Eftel agradece a mãe por criá-lo nos últimos 15 anos. Moria também começa a chorar, mas ele jura que só tem sujeira nos olhos. Todos acenam adeus ao nosso herói, e Frasier diz a ele para não esquecer sua prática de espada. Afel se curva respeitosamente para eles e agradece por tudo que fizeram. Ele promete a si mesmo que desta vez, ele superará os limites de seu talento. Ele se recusa a parar de avançar até atingir os níveis mais altos de magia. Algum tempo depois, Eftel para em uma casa de chá durante sua viagem para a escola. Lá dentro, ele nota um mago arrogante chamado Edwards falando mal de um professor rural. O professor é incrivelmente grato por ter o Edwards ali porque ele é um mago famoso conhecido como a Chama Maluca. Este lugar é bem no interior, então eles nunca veem ninguém como ele. O professor apenas espera que Edwards ensine aos alunos de sua turma o que é magia de verdade. Infelizmente, Edwards é um completo idiota, e ele diz ao professor para não falar com ele sem permissão. Ele espera que o professor entenda a diferença de valor entre um segundo de sua vida e a de todos os outros. O professor pede desculpas profusamente, mas Eftel só consegue pensar em como Edwards é um idiota egocêntrico. Para deixar seu ponto ainda mais claro, Edwards lembra ao professor que, embora ele tenha apenas 20 anos, ele se tornou um aventureiro de rank A. Isso chama a atenção de Eftel porque é uma grande conquista. Edwards continua insultando o professor enquanto aponta que ele tem 50 anos e ainda é apenas um rank C. Ele diz que o máximo que o professor serve é para ensinar crianças a usar magia no meio do nada. Ele o chama de lixo por sequer ousar falar com ele enquanto ele estava lendo. O professor pede desculpas novamente porque precisa dizer algo a Edward. Ele explica que seus alunos prepararam um banquete para receber Edwards e gostariam que ele viesse. Infelizmente, Edwards recusa de forma rude. Ele explica que hoje é uma noite especial para ele e para a garota demônio ao seu lado. Ele mostra a marca de escrava na garota e diz que hoje é quando ela se fixará em seu corpo para sempre. A forma como essas marcas funcionam é que se o enredo se desenvolver antes que a marca seja fixada, isso pode arruinar o feitiço. Aftel fica enojado porque Edwards comprou essa garota por um único motivo, e agora o tempo que ele não pôde desenvolver o enredo com ela acabou. Aftel está tão enojado com isso que quase vomita. Ele não pode deixar de pensar em como Merlin teria acabado da mesma forma se ele não a tivesse acolhido. Jazen, um aldeão, avisa urgentemente a todos que um orc gigante apareceu. Aftel corre para o local, e ele se pergunta o que deve fazer. Todos entram em pânico porque nenhum aventureiro aqui no campo poderia lidar com uma besta tão poderosa. O professor diz a todos para se acalmarem porque Edwards da Chama Maluca está aqui. Ele explica que Edwards é um aventureiro de classe A, então todos dizem que estão salvos. Edwards lhes diz que um orc gigante é um monstro de classe B alta. No entanto, para um classe A como ele, esta besta patética não é nada a temer.
Todos o admiram, e Eftel pensa em como mesmo 400 anos no futuro, aventureiros de rank A ainda são idolatrados. Edward chama a besta, e ele diz a todos que mostrará o que é magia de verdade. Ele explica que não é algo que você verá no campo, então todos ficam animados. Edwards começa sua encenação, e ele usa um raio sagrado de nível 4. Ele atinge a besta, e todos celebram. Edwards declara que o feitiço imparável de nível 4 é sua magia mais poderosa. Ele diz que você normalmente não vê isso de graça, então todos o admiram ainda mais. Infelizmente para ele, Eftal percebe que algo está errado depois de ouvi-lo dizer nível 4. De repente, por algum motivo, todos os aldeões ficam apavorados. Edward se pergunta o que há de errado e se vira para descobrir que o orc está totalmente ileso. Ele fica horrorizado porque seu feitiço mais poderoso não fez absolutamente nada. O orc se aproxima dele e ele percebe algo aterrorizante. Descobre-se que essa besta é o tipo mais poderoso de orc, chamado Berserker. Edwards pensa em como um feitiço de nível 4 poderia derrotar um orc gigante, mas não um Berserker. Ele sabe que não há como ele vencer essa coisa, então ele foge para salvar sua vida. Os aldeões se perguntam o que ele está fazendo, mas ele simplesmente corre por eles. Ele começa outro feitiço, e todos ficam aliviados ao ver que ele ainda está lutando. Infelizmente para eles, não é nada disso. Edwards, na verdade, cria uma barreira para se separar do orc, mas ele prende todos os aldeões lá dentro. Eles não conseguem sair, e se perguntam o que Edwards está fazendo. O maligno Edwards explica que está usando-os como isca porque é alguém tão valioso quanto ele não pode perder a vida aqui. Os aldeões imploram para que ele os liberte, mas Edwards diz a eles para servirem de seu chamariz para que ele possa escapar. Os aldeões gritam porque não querem que suas vidas acabem enquanto o orc se aproxima deles. Eles começam a perder a esperança, mas Eftel usa um feitiço de nível 6, chama-se Seraph Dispel, e destrói a barreira. Os aldeões correm para a segurança, e Edwards não consegue entender o que aconteceu. Ele vê Eftel, e não consegue acreditar que aquele cara derrubou sua barreira. O professor até aponta que Eftel usou magia sem encantamento. Eftal percebe que pode ter ido longe demais porque não quer se destacar. Ele também não pode simplesmente ignorar isso, então ele se pergunta o que deve fazer. Enquanto a besta se aproxima dele, Eftel tem uma ideia. Ele usará um feitiço de nível 3 para camuflagem, e depois o seguirá com um de nível 9. Dessa forma, todos pensarão que ele apenas usou um de nível 3. É o plano perfeito, e ele tem certeza de que ninguém notará. A besta está com pressa para arranjar briga, então Eftal usa seu ataque de fogo de nível 3. Os aldeões não acreditam no que veem, pois uma criança tão jovem já é capaz de usar magia de nível 3. Eftel vê que todos estão focados no feitiço de nível 3, então ele agora pode segui-lo com o de nível 9. Nosso herói fica chocado, porém quando o feitiço de nível 3 é suficiente para derrotar a besta. A vida de Diorc chega ao fim, e todos ficam maravilhados. Edward fica chocado porque não consegue entender por que seu feitiço de nível 4 não funcionou, mas o de nível 3 de Eftel funcionou. O professor explica que, ao contrário do feitiço de Edward, Eftel forjou e refinou sua magia adequadamente. Foi a técnica de Eftal que deu ao seu feitiço o poder de um nível 5. A mente do professor fica chocada porque seria impossível para alguém tão jovem fazer algo assim. Eftal nem percebeu isso porque não era um grande problema em sua vida passada. Forjar e refinar magia era apenas a coisa mais básica que qualquer mago poderia fazer. Eftal fica desapontado porque Edwards é um A, mas ele nem se deu ao trabalho com o básico. Olhando agora, Eftal pensa que um feitiço de nível 1 teria resolvido. Ele percebe que todos o estão admirando agora, e ele percebe que definitivamente se destacou mais do que queria. Eftal tenta dizer que apenas teve sorte, mas os aldeões se distraem. Eles dizem que o orc cheira bem, e Eftal não consegue acreditar que é comestível. Ele foge sorrateiramente e assume que os aldeões estão olhando para o feitiço como se fosse apenas um nível 3 normal. Ele escapa, mas surpreende Edwards quando o chama. Ele diz ao idiota que ele deveria mostrar mais respeito aos seus mais velhos. Eftel aponta que o professor conhece a arte da magia muito melhor do que Edwards. O professor é incrivelmente grato, e Eftel diz que tem mais uma coisa a dizer. Ele aponta que o que Edwards acabou de fazer com sua barreira é uma tentativa de desunir. Graças a ele, foi apenas uma tentativa, mas ainda é um crime grave. Eftal declara que criminosos não têm o direito de possuir pessoas, então Edwards deveria libertar a garota e se entregar. A garota fica chocada, e Edward só pode concordar em fazer o que ele diz. Nosso herói parte e a garota o admira. Enquanto Eftal continua sua jornada, ele percebe que a garota o está seguindo. Ele se pergunta por quanto tempo ela planeja fazer isso, mas ela está muito nervosa para responder. Ela mal consegue falar, mas revela que queria pedir ajuda a ele. Ela diz que quer que Eftal seja seu mestre, e Eftal nem sabe como responder. A garota explica que nesse ritmo, ela será presa como uma fugitiva. Eftal sabe que ela está certa porque o brasão não pode ser removido facilmente, mesmo que ela não tenha mestre. Além disso, um servo ligado, cujo vínculo com seu mestre foi quebrado, está livre para qualquer um pegar. Se algum esquisitão a forçar a fazer um contrato, não se sabe o que acontecerá com ela. A garota aponta que Eftel parece uma pessoa legal,
e ele é definitivamente 1.000.000 de vezes melhor que Edwards. Eftel não pode negar isso, mas ele se pergunta como um demônio como ela acabou assim em primeiro lugar. Ela explica que os humanos forçaram seu clã à servidão desde que os derrotaram em uma guerra há muito tempo. Eftel pensa em como isso é tudo muito cruel, mas é assim que este mundo funciona. A garota então explica que pode não parecer, mas ela é descendente da realeza demoníaca. Ela também é parente distante da diretora de uma famosa academia de magia. Ela revela que o nome de sua parente é Merlin, e nosso herói fica chocado. A garota continua sua explicação, mas Eftel não consegue superar ouvir o nome de Merlin. Ele se pergunta se ela está realmente falando sobre a Merlin que foi aprendiz de Eftel, um dos 4 imperadores. A garota confirma que essa Merlin foi criada pelo lendário sábio. Ela explica que Merlin é a maga demoníaca mais forte, e Eftel fica fora de si. Ele se lembra da jovem Merlin que ele criou desde bebê. Ele está incrivelmente orgulhoso porque 400 anos depois, Merlin fez sucesso e se tornou a diretora de uma academia de magia. Isso realmente entra em sua cabeça que se passaram 400 anos inteiros. A garota o ouve, mas Eftel apenas pensa em como os demônios realmente vivem por muito tempo. Nosso herói então declara que essa notícia resolve tudo. Ele concorda com o pedido da garota, e ela o agradece profusamente. Ele se pergunta qual é o nome da garota, então ela se apresenta como Anastasia. Eventualmente, eles chegam a uma cidade, e Anastasia se pergunta o que estão fazendo ali. Eftel explica que estão ali para o exame de admissão da Academia de Magia que acontecerá amanhã. Anastasia não consegue acreditar que ele vai como estudante porque ele já é tão forte. Eles vão comer em algum lugar, mas Anastasia teme que este lugar seja muito caro. Ethel diz a ela para não se preocupar com os preços porque ele diz que você precisa comer muito bem no dia anterior a um grande evento. Eles entram no lugar chique, mas todos lá dentro lançam um olhar de desprezo para Anastasia. Eles até se perguntam o que um garotinho está fazendo em um restaurante de luxo. Eftel diz a Anastasia para comer o quanto quiser, mas ele fica chocado ao vê-la sentada no chão. Ele se pergunta o que ela está fazendo, mas ela apenas aponta que é ali que ela senta. Eftel diz a ela para sentar no assento, e ela não consegue acreditar que alguém como ela pode sentar à mesa. Ela explica que servos ligados deveriam se ajoelhar ao lado de seu mestre. Ethel declara que não se importa com o que eles deveriam fazer, mas ela não acredita que seja digna. Ethel se pergunta o quão acostumada ela está a ser assim, então ele apenas diz a ela que está tudo bem. Anastasia senta-se, e ela não consegue acreditar o quão confortável é. Jess, o garçom, então os interrompe e explica que este restaurante proíbe pessoas como Anastasia de usar as cadeiras. Além disso, eles são um restaurante de luxo que serve estritamente à alta classe. Este não é um lugar para a classe baixa, então ele se pergunta se Eftel tem dinheiro para pagar a refeição. Anastasia acha que eles deveriam ir a outro lugar, mas Eftel diz a ela para não se preocupar. Nosso herói tira alguns objetos brilhantes, e ele se pergunta se isso é suficiente. O garçom perde completamente a cabeça porque essas coisas são chamadas de gotas de dragão. Uma única dessas coisas desse tamanho vale mais do que 500 ouro. Eftel revela que tem um monte a mais, caso precise, e o garçom fica ainda mais surpreso. Ele percebe seu erro e se desculpa com Eftel. Eftel diz a ele que pode ficar com troco, desde que lhe tragam a melhor comida. O garçom esquece tudo o que disse antes, e apenas diz à sua equipe para levar os convidados honrados para a sala VIP. Eftel pensa que foi sua mãe quem lhe deu todo esse dinheiro para sua viagem. Claro, é dinheiro do pai dele, então Eftel não se importa em usá-lo. Nossos heróis são apresentados a um banquete enorme, mas Eftel se pergunta o que está incomodando Anastasia. Ela explica que nunca foi tratada assim antes, e ela se pergunta se alguém como ela pode realmente comer assim. Eftel aponta que eles vão passar algum tempo juntos, então ela deve considerar isso como sua maneira de dizer que está feliz em tê-la por perto. Anastasia fica chocada porque nunca ouviu isso antes. Eftel então diz que tem certeza de que ela sofreu muito, então ele quer que ela se lembre de algo. Se ele a maltratar acidentalmente, ele quer que ela saiba que tudo bem se ela ficar com raiva. Anastasia nem consegue assimilar isso, então Eftel percebe algo. Ela não tem direitos há muito tempo, então provavelmente esqueceu o que significa ficar com raiva. Ele simplesmente explica que quando algo a chateia, tudo bem dizer isso. Anastasia não consegue acreditar no que está ouvindo, mas concorda em fazer isso. Enquanto eles desfrutam de sua refeição, Eftel diz que eles deveriam praticar. Ele diz a Anastasia para ficar com raiva dele, e ela faz o seu melhor para tentar. No dia seguinte, eles chegam à Academia de Magia Crone. Eftel se prepara para se registrar, mas primeiro Anastasia o agradece por comprar suas novas roupas. À medida que avançam, Anastasia percebe que há muitas pessoas aqui. Eftel diz que é esperado porque as academias de magia são muito difíceis de entrar. Isso porque se você se formar em uma, nunca terá problemas para encontrar um emprego. Ele diz que qualquer um pode fazer o exame, então ele acha que Anastasia deveria fazê-lo. Se correr bem, ela poderá conseguir um emprego no futuro. Anastasia se pergunta se ela realmente consegue fazer isso, e Eftel tem certeza de que ela ficará bem.
Ele pensa que ela tem muito mais talento mágico do que a maioria dos humanos. Ele pode ver seu potencial com seus próprios olhos, e além disso, ela é parente de Merlin. Nossos heróis então vão para outra área com um monte de outros candidatos. Um cara anuncia que eles agora começarão a primeira fase do exame. Ele revela que será um Battle Royale, e nosso herói aguarda ansiosamente. O fiscal do exame se chama Franz, e ele anuncia que agora começarão a primeira rodada de exames com o Battle Royale. Os participantes lutarão até que apenas 5 deles restem de pé. Eles podem usar magia, armas ou qualquer método que quiserem para tirar os rivais do campo. Franz diz a todos para entrarem em um círculo, e ele pensa em como ama esse trabalho. Ele é um aventureiro de rank B, e assistir um monte de gente lutar é o trabalho mais fácil do mundo. Ele faz isso há anos, no entanto, e nunca vê ninguém impressionante. Ele percebe que 2 participantes foram cercados logo de cara, e vemos que são Eftal e Anastasia. Franz esperava isso porque é um movimento comum em Battle Royale derrubar os mais fracos primeiro. Franz fica chocado, porém, quando um participante é arremessado quilômetros no ar. Corpos voam por toda parte enquanto 9 pessoas são instantaneamente desqualificadas, e Franz só pode se perguntar o que está acontecendo. Ele percebe que Eftel fortaleceu suas pernas e chutou um monte de gente para fora. Fica óbvio para ele agora que Eftel pode usar algum grau de aprimoramento de habilidade física. No entanto, ele pensa que isso ainda não será fácil. Outra coisa com Battle Royales é que todos se unem para derrotar as pessoas mais fortes. É exatamente isso que acontece com Eftel, pois o grupo ataca de uma vez. Anastasia usa o feitiço Sylph's Kiss de nível 3 e vem em sua defesa. Franz fica chocado porque 16 pessoas foram nocauteadas em um piscar de olhos. Mais 16 tomam seus lugares e o Battle Royale continua. Todos se perguntam o que está acontecendo porque aquele feitiço que Anastasia acabou de usar não é um feitiço que um estudante em exame deveria ser capaz de usar. Anastasia entra em pânico e ela se pergunta se foi longe demais. A Ethel diz que tudo bem, e assim como ele pensou, ela realmente tem talento. No entanto, ele se pergunta se ela não consegue lançar feitiços sem encantamento. Franz dá uma boa risada ao determinar que nosso herói nem conhece o básico da magia. Anastasia diz a Eftal que todos precisam de um encantamento para lançar um feitiço. Eftal diz que isso não é verdade e que é perda de tempo. Feitiços tornam impossível fazer várias magias ao mesmo tempo, e ele faz uma demonstração sem encantamentos. Franz fica maluco porque Eftal acabou de usar 4 feitiços de nível 4 simultaneamente. Os outros participantes ficam igualmente chocados, mas é tarde demais para eles. Eftal ativa os feitiços e joga todo mundo para fora do círculo. Anastasia e Franz ficam chocados porque Eftal acabou de eliminar todo mundo. Mais de 580 participantes foram desqualificados por Eftal, então Franz só pode dizer aos nossos heróis que eles passaram no primeiro teste. O próximo teste é uma prova escrita, e vemos que nossos heróis estão trabalhando duro. Eftal pensa em como ele dominou o estudo da magia em sua vida passada, então as perguntas são fáceis. No entanto, ele não deixa de notar que há um monte delas. Quando acaba, Anastasia se pergunta como Eftal fez. Ele admite que havia um monte de problemas, mas ele conseguiu resolver todos antes que o tempo acabasse. Anastasia fica chocada ao saber que ele respondeu a todos, mas Eftal achou que era preciso responder a todos para passar. Anastasia revela que eles deveriam ter respondido apenas as perguntas relacionadas ao seu melhor campo. Eftal não tinha ideia, então todos os professores ficam chocados quando sua pontuação foi de 958. Os professores se reúnem porque nunca ouviram falar de uma pontuação tão alta. Isso nunca aconteceu em toda a história da academia, e o diretor chega a se perguntar quem é esse garoto. Um professor explica que Eftal é o examinando número 508. Curiosamente, ele tem o mesmo nome do famoso Imperador do Raio. O diretor diz que Eftal tem pais bem ousados por darem a ele o mesmo nome de um dos 4 imperadores lendários. É praticamente blasfêmia, mas eles não podem negar que agora tem um aluno incrível entre eles. O diretor tem certeza de que Eftal está trapaceando, mas Franz chega para informá-lo sobre o que aconteceu durante o primeiro teste. Os professores ficam ainda mais chocados ao saber que Eftal usou ativações paralelas em um feitiço de nível 4. Eles apontam que a maioria das pessoas nem consegue usar um feitiço de nível 4 até a pós-graduação. Quanto ao uso de ativação paralela, não há nem mesmo um único membro do corpo docente que consiga fazer isso. Franz aponta que, dada a habilidade de Eftal, sua pontuação no segundo exame foi provavelmente conquistada de forma justa. O diretor começa a tremer enquanto se pergunta se Eftal é realmente a segunda vinda do Imperador do Raio. Depois, todos os alunos se reúnem para ver se passaram e onde foram colocados. Anastasia comemora porque ela entrou na turma especial e abraça Eftal. Ela fica envergonhada quando percebe que todos estão olhando para eles, e nosso herói simplesmente a parabeniza. Ele aponta que agora ela poderá viver a vida de uma estudante comum. Anastasia agradece, então é hora de Eftal encontrar seu número no quadro. Ele procura por 558, mas fica chocado ao ver que está faltando. O número dele não está na lista, mas Anastasia diz que isso não faz sentido. Eftal é a pessoa mais talentosa que ela já viu, então não há como ele ter falhado no teste.
Eftol pensa o mesmo porque tem certeza de que o teste correu bem. Ele até começa a se perguntar se eles fizeram um teste de aptidão mágica em algum momento e o reprovaram por causa disso. Anastasia se recusa a aceitar isso, então ela vai reclamar. Eftol tenta impedi-la, mas ela não escuta. Em vez disso, ela é parada por outra coisa. Há uma placa sozinha e diz estudante de elite especial. Há apenas um número nela, e é o de Eftol. Eles o escolheram especificamente e Eftol também não consegue acreditar nisso. Ele fica feliz por ter passado, mas só pode se perguntar o que significa ser um representante de estudante de elite especial. Mais tarde, Anastasia descobre o que significa. É realmente incrível porque um representante de estudante de elite especial recebe isenção de mensalidade, alojamento gratuito, comida grátis e uma bolsa de estudos especial em cima de tudo isso. Infelizmente, isso também vem com atividades de relações públicas que ele deve fazer em nome da escola. São coisas como participar de eventos com outras escolas. Ainda é muito incrível, mas Eftol não pode deixar de se sentir mais como um mascote da escola do que um estudante. Isso é, na verdade, o oposto exato do que ele queria. Tudo o que Eftol queria era usar a biblioteca da escola e suas outras instalações sem chamar atenção. Ele também esperava encontrar algum tipo de avanço em relação à aptidão mágica. Essa era sua vida escolar ideal, mas não parece que ele a terá. Agora que ele foi escolhido como representante da escola, ele não acha que pode recusar. Nesse momento, Eftol avista Merlin e fica absolutamente chocado enquanto corre para se esconder. Ela cresceu tanto, mas não há dúvida de que é ela. Eftol está preocupado porque, embora ele possa ser jovem agora, ele ainda se parece com o que era em sua vida passada. Merlin o conhece bem o suficiente dessa vida antiga para poder reconhecê-lo imediatamente. Eftol sabe que não pode encontrá-la aqui porque as coisas ficarão muito ruins se as pessoas descobrirem que ele é Eftol reencarnado. Ele simplesmente diz a Anastasia que eles devem se apressar e olhar o resto da escola, então eles saem. Nesse momento, Merlin sente que Eftol está por perto, mas não há ninguém por perto. Ela se lembra de que não há como ele estar aqui, mas avista nosso herói. Ela tenta detê-lo, mas Eftol simplesmente a ignora. Merlin só pode se perguntar quem é esse garoto, e eventualmente o confronta. Merlin tem algumas perguntas para ele, e Eftol se pergunta o que ele deve fazer. Merlin vai direto ao ponto e pergunta a Eftol se ele é parente do Imperador do Raio. Eftol esperava que ela sentisse algo, mas ele não quer que as coisas saiam do controle. Se saírem, a escola pode se recusar a admiti-lo, então ele não conta nada a Merlin. Ele finge não saber do que ela está falando e sai para comer com Anastasia. No almoço, Anastasia revela que nem reconheceu Merlin, que é sua parente. Ela fica envergonhada de admitir que nunca a conheceu antes. No entanto, ela sabe que Merlin é filha do Rei Demônio. Seus parentes disseram a ela que o chefe de seu clã de 10 gerações atrás era um Rei Demônio. 10 gerações é muito tempo, então Eftol percebe que Anastasia tem pouca relação com Merlin. Isso explica por que elas não se parecem muito. Ainda assim, Eftol não consegue entender por que Merlin está aqui. Ela deveria estar dirigindo a Academia de Magia Altena, e isso é bem longe. Mais tarde, todos os novos alunos são bem-vindos à Academia de Magia Crone. O diretor espera que todos interajam uns com os outros para que possam seguir o caminho da magia juntos. Ele então anuncia que trouxeram alguém de uma espécie completamente diferente. É Merlin, a diretora da Academia de Magia Altena. Todos ficam maravilhados, e Eftol percebe que ela está ali apenas como convidada. Merlin se apresenta como uma colega viajante no caminho da magia. Ela começa seu discurso dando as boas-vindas aos alunos, então Eftol fica aliviado. Ele estava preocupado que ela acabasse sendo professora aqui, mas não é o caso. Nesse momento, o nome de Eftol é chamado para fazer um discurso, já que ele é um representante de estudante de elite especial. Merlin fica chocada ao ouvir o nome dele, e Eftol fica na frente de todos. Ele percebe o quão ruim as coisas vão ficar porque Merlin ficará muito desconfiada dele agora depois de ouvir seu nome. Até os alunos cochicham sobre ele, já que ele é o estudante especial que tirou a maior nota de todos os tempos na prova escrita. Eles falam sobre como ele nocauteou todo mundo no primeiro teste, e Eftol só espera que Merlin não ouça. Nosso herói está aterrorizado, pois Merlin o encara com fúria. Depois, Eftol é cercado por garotas ansiosas para saber mais sobre ele. Merlin as interrompe enquanto apresenta alguns papéis ao nosso herói, e todas as garotas fogem aterrorizadas. Merlin revela que aprendeu muito sobre ele, e ele confirma que seu nome é Eftol. Eftol não pode deixar de notar que Merlin está muito mais assustador agora. Merlin vai direto ao ponto e pergunta se ele está familiarizado com o conceito de reencarnação. Eftol está muito nervoso agora, ele se lembra que Merlin sempre foi muito esperta. Ele finge não ter ideia do que é reencarnação, mas Merlin continua. Ela viu os resultados do teste dele, e ele teve uma pontuação como se fosse um dos 4 imperadores que decidiram se juntar à escola por diversão. O que é ainda mais estranho é que a maioria da equipe pôde dizer que suas respostas estavam certas, mas eles não conseguiam entender o processo que ele usou para resolvê-las. Ela diz que a razão é porque as respostas de Eftol são baseadas em teorias mágicas de 400 anos atrás. Ela exige uma explicação, mas Eftol nem percebeu isso.
Os problemas eram tão simples para ele que ele nem pensou na lacuna de tempo. Enquanto ele está pensativo, Merlin diz que ele é como alguém muito querido por ela. Ela se desculpa com nosso herói porque ela se empolga quando fala sobre seu antigo professor. Ela admite que a reencarnação pode ser um exagero, mas tem certeza de que Eftal deve ter uma relação especial com o lendário Imperador do Raio. Eftal fugiu dela mais cedo, então, qualquer que seja a relação, significa que ele não queria falar com ela. Ela diz que acredita que Eftal está escondendo algo que ele não quer que ela saiba. No fundo, Eftal realmente gostaria de dizer a verdade a ela porque isso tornaria as coisas muito mais fáceis. Infelizmente, ele não pode fazer isso, então ele fica quieto. Os outros alunos não param de fofocar enquanto se perguntam se Merlin conhece Eftal. Eftal odeia toda essa atenção porque tudo que ele quer é estudar magia. Ele tem uma ideia, então diz a Merlin que Eftal na verdade teve um amante secreto. Merlin fica chocada, e Eftal pensa em como ele apenas lhe dará essa história que ela quer ouvir. Ele explica que o Imperador do Raio estava secretamente apaixonado por uma mulher. O filho que eles tiveram juntos foi mantido em segredo do mundo. Sua aptidão mágica era incrível, e o Imperador do Raio secretamente lhe ensinou tudo o que sabia. O menino foi mantido em uma vila secreta, longe de olhares curiosos. Ele então passou a vida naquele lugar isolado, praticando magia sozinho. Merlin se recusa a acreditar nisso porque Eftal nunca lhe contou. Eftal prova que sabe tudo sobre o Imperador do Raio, dizendo que Eftal faleceu em desespero após saber que não tinha aptidão mágica. Merlin fica pega de surpresa porque isso foi mantido em segredo do público, pois prejudicaria a imagem dos 4 imperadores. Ela aponta que outros podem ouvi-los, então ele não deveria dizer esses segredos em público. No entanto, isso prova a ela que Eftal é realmente quem ele diz ser. Eftal declara que ele é na verdade Eftal Therese. No fundo, ele se desculpa com ela porque não tem escolha a não ser mentir. Merlin finalmente aceita sua história, mas se sente mal por não ter sido informada de algo tão importante. No entanto, ela está animada para ver qual deles é o verdadeiro. Ela aponta que o clã de Eftal não é o único a seguir o caminho que Eftal traçou. Eles não são os únicos lutando para se tornar os mais fortes, e não os únicos que continuaram praticando sua magia. Eftal percebe que ela está certa porque ela tem praticado por 400 anos inteiros. Ela então menciona que o representante especial participará das batalhas simuladas desta tarde. Ela se pergunta se, durante uma das batalhas, Eftal gostaria de comparar sua magia com a dela. Eftal fica chocado porque, se o fizer, ele definitivamente se destacará. Ele sabe que pode simplesmente recusar, mas é impulsionado por um sentimento muito mais forte. Ele está ansioso para testar a si mesmo e a Merlin ao mesmo tempo, então nosso herói aceita seu desafio. Ele está ansioso para ver o que Merlin tem feito nesses últimos 400 anos. À medida que a batalha simulada de Eftal com Merlin se aproxima, toda a academia fala sobre isso. Eftal é um representante especial, mas eles sabem que ele ainda não pode vencer Merlin. Aprendemos que este evento foi criado para que os alunos pudessem lutar contra os professores para deixar clara a diferença de poder entre eles. Eftal diz que aceitou a oferta de Merlin porque ele realmente queria ver o que sua aluna tem feito nos últimos 400 anos. A batalha simulada está prestes a começar, e toda a multidão mal pode esperar para ver que tipo de magia Merlin usará. Eftal diz que gostaria de começar com um teste de suas habilidades, então Merlin diz a ele para mostrar o que ele tem. Nosso herói começa com um ataque de fogo, e Merlin fica imediatamente chocada. Eftal acabou de usar uma explosão de clarão de nível 6 sem encantamento, e causa dano massivo. Toda a multidão assiste maravilhada, e Merlin percebe que estava subestimando ele. Ela sopra chamas, e agora Eftal é quem fica impressionado. Merlin bloqueou seu ataque instantaneamente com um feitiço de parede perfeita de nível 7. Merlin elogia nosso herói por usar um feitiço de nível 6 tão jovem. Ela decide que talvez precise acreditar na história de Eftal. Isso faria de Eftal o 13º de seu clã, mas Merlin o lembra que ela era a aluna favorita do Eftal original. Ela usa um clarão de nível 6, então Eftal a bloqueia com o feitiço que ela acabou de usar. É a parede perfeita de nível 7, e Merlin se pergunta o que ele pensa sobre o ataque dela. Eftal está muito orgulhoso ao pensar que não vê um feitiço de nível 6 com essa habilidade desde que foi reencarnado. Merlin não gosta do sorriso dele durante a batalha, então ela sobe aos céus. Eftal é pego de surpresa porque ela já está preparando seu próximo ataque. É outro clarão, e ele cobre nosso herói em chamas. A multidão está chocada, e Merlin diz que normalmente leva tempo para reconstruir o feitiço poderoso. No entanto, se você realmente aprender os caminhos de seu mestre, o Imperador do Trovão, você pode usar magia de alto nível várias vezes sem encantamento. Nesse exato momento, Merlin fica chocada, pois Eftal diz que já sabe. Ele revela que também tem um feitiço pronto, e usa seu gelo maligno de nível 7. Merlin fica sem palavras porque Eftal preparou um feitiço de gelo, sabendo que ela usaria um de fogo. Eftal segue isso com seu titã de gelo de nível 7. Ele pensa em como as habilidades de conjuração sem encantamento e encadeia que Merlin está usando são coisas que ele criou para poder igualar os outros imperadores. Eftal lança o ataque,
e Merlin não consegue acreditar que ele o criou tão rapidamente depois de usar o gelo maligno. Aftel está ansioso para ver quanto tempo ela consegue acompanhá-lo, e ela mal consegue bloquear o ataque. Aftel acredita a velocidade dela, mas diz que é hora de acelerar. Ele desencadeia uma barragem de ataques de gelo, e Merlin o chama de pirralho por conjurar feitiços de nível 7 em cadeia. Ela se defende bem, então Heftel tenta um ataque maior. Merlin percebe que a magia deste feitiço é mais refinada que as outras, então ela se pergunta se Heftel a está testando. Ela se recusa a ser subestimada, então tenta bloquear isso também. Não é fácil, e ela pensa em como seu feitiço de nível 7 é igualmente poderoso. O ataque está começando a quebrar seu escudo, e ela não consegue acreditar que está a empurrando para trás. Eftol aponta que sua conjuração foi imperfeita. Ele explica que se a pureza mágica for a mesma, ela não conseguirá bloquear seu ataque de gelo. Ela manda ele calar a boca, mas então percebe algo. A maneira como ele aponta suas falhas, mesmo no meio da batalha, não é um insulto. É mais como se ele estivesse tentando corrigir os erros dela da mesma forma que Eftel fazia. Merlin se recusa a desistir, então ela usa multicast para criar duas paredes perfeitas de nível 7 ao mesmo tempo. Até Eftel fica impressionado porque multicase em 2 feitiços de nível 7 não é tarefa fácil. Multicase significa focar sua mente na construção de mana, mas Eftel tem um aviso. Ele diz que seus ancestrais deveriam ter ensinado a ela para não tirar os olhos do inimigo quando faz isso. Ele vai atacar, mas Merlin diz que ele ensinou. Ela usa um feitiço de teletransporte de nível 8 e contra-ataca o ataque de nosso herói. Aftel é completamente engolido pelas chamas, e toda a multidão fica em silêncio. Eles temem que a vida de Aftel tenha acabado de ser encerrada, mas Merlin sabe melhor. Ela percebe que mesmo com o feitiço incrível que ela acabou de usar, ela não consegue vencer Eftol. Ele está atrás dela, e ele explica que previu o movimento dela. Ele sabia que ela o atacaria por trás, então ele preparou um feitiço de teletransporte também. Merlin ri porque Eftel usa os mesmos feitiços que sua professora usava. Perder para alguém com as mesmas técnicas e o mesmo nome é simplesmente hilário para ela. Eftel se parece tanto com sua antiga professora que a deixa nostálgica, e ela não pode deixar de sorrir. Merlin vê que a luta está acabando em breve, então ela tem uma proposta. Ela usará seu feitiço secreto mais poderoso para acabar com esta luta, mas se Aftel puder suportá-lo, ela admitirá a derrota. Aftel fica chocado no início, mas fica feliz em ver que ela não está desistindo. Ele concorda com os termos, então Merlin usa seu martelo de Thor de nível 8. Aftel fica surpreso porque o martelo de Thor não é tão impressionante. Merlin percebe que ele está subestimando o feitiço, então ela começa o ataque. Aftel admite que a magia é refinada, mas ainda é apenas um martelo de Thor normal. Ele não consegue entender o que há de tão bom nisso, mas então percebe que ela está usando multicast em cada mão. Ele mal consegue desviar de outro golpe, e ele determina que multicast é o feitiço secreto dela. Aftal tem certeza de que pode se defender disso também, mas ele fica chocado quando ela usa multicast na perna também. É um triple multicast, e Aftal tem que fazer tudo o que puder para evitar os ataques dela. Nesse exato momento, ele vê que ela agora está usando multicast na outra perna também. Isso significa que ela está quadcast em um feitiço de nível 8, e ele não poderia estar mais orgulhoso. Isso é inaudito, e ele não consegue acreditar que esta é a técnica secreta de Merlin. Enquanto ela ascende aos céus, Ethel não pode deixar de se divertir. Merlin é realmente incrível, e ela grita enquanto reúne todo o seu poder. Ethel pensa em como, mesmo em suas vidas passadas, ele nunca viu algo tão incrível. Ele declara que é por isso que Merlin é sua aluna favorita, e ele pensa em seu passado. É muito óbvio para ele agora que Merlin tem trabalhado duro nesses últimos 400 anos. Ele decide que terá que responder aos 400 anos dela com toda a sua força. Ele terá que usar seu feitiço de nível 10 como o Imperador do Trovão. Merlin libera todo o poder de seu ataque e Eftel pensa em como é maravilhoso ver sua aluna crescer. Ele contra-ataca usando seu Eftel de nível 10 ao mesmo tempo. A luz de seu poder é cega e cobre todo o estádio. Merlin está em descrença porque essa explosão de relâmpago impossivelmente poderosa é forte o suficiente para absorver seu martelo de Thor. Ela luta para compreender o que está acontecendo porque a única explicação para isso deveria ser impossível. No entanto, ao olhar para Eftel, ela começa a acreditar que pode ser verdade. A única pessoa que poderia fazer algo assim é sua professora. Enquanto o ataque continua a aumentar, Ethel choca todos cancelando seu feitiço. Todos ficam de boca aberta, sem acreditar no que acabaram de ver. Aquele foi o ataque mais incrível que eles já viram, e nenhuma palavra poderia descrevê-lo. Merlin pousa no chão e tenta processar o que está acontecendo. Ethel simplesmente cancelou seu feitiço e devolveu o relâmpago para a atmosfera. Ela percebe que não há chance de ele ser apenas o filho secreto do Imperador do Trovão. Sua habilidade incrível e sua capacidade de prever o que seu inimigo fará só podem significar uma coisa. Como se isso não fosse evidência suficiente, só há uma pessoa que poderia usar um feitiço Eftel de nível 10. Merlin tem mais certeza do que nunca de que nosso herói é sua professora renascida. Merlin vai direto e diz isso a Eftel, então ele não pode negar.
Ele presumiu que ela teria descoberto, especialmente depois do que acabaram de passar. Ele diz que o feitiço secreto de Merlin realmente o chocou, então ele esqueceu de manter seu segredo. Ele dá um tapinha na cabeça dela e a elogia por trabalhar duro nos últimos 400 anos. Ele está impressionado, e Merlin não pode deixar de ficar emocionada. Eftel está vivo, então Merlin diz que poder ouvir suas palavras novamente faz esses últimos 400 anos valerem a pena. Nesse exato momento, Anastasia corre para o lado de Eftel, e ela se apresenta a Merlin. Ela veio avisar Eftel que a multidão está enlouquecendo depois de ver o que ele fez. Toda a multidão está correndo em direção a Eftel porque eles querem aprender com ele. Todos querem que ele se torne professor na escola. Merlin se pergunta por que ele veio a esta escola, então ele explica que queria estudar magia como aluno. Merlin decide que eles precisam sair daqui, então Eftel se pergunta para onde eles estão indo. Ela não diz e o leva de qualquer maneira. Merlin o leva para sua antiga mansão, e ele não consegue acreditar que ela tem cuidado dela por 400 anos. Merlin diz a ele para esperar aqui enquanto ela vai terminar alguns papéis. Nosso herói se pergunta o que ela quer dizer, então ela explica seu plano. Ela apresentará papéis dizendo que Etelyn e Anastasia são suas filhas adotivas e aprendizes. Dessa forma, eles poderão usar as instalações da academia a qualquer hora que quiserem. Merlin não poderia estar mais animada porque ela nunca pensou que poderia frequentar a escola com Eftol. Eftol ainda está confuso, então ela explica mais. Ela declara que usará sua autoridade como chefe da Academia de Magia de Altina para permitir que Eftol se matricule lá imediatamente. Eftol fica sem palavras porque dessa forma ele poderá buscar magia o quanto quiser como estudante. Ninguém o incomodará e ele não terá preocupações. Isso é especialmente verdade, já que Merlin conhece seu segredo e ela poderá ajudá-lo a mantê-lo. Aftel não poderia estar mais feliz, então ele agradece a Merlin e aceita a oferta dela. Um tempo depois, Aftel leva Anastasia para o interior da mansão e ela se pergunta o que é este lugar. Ele explica que o tesouro fica logo à frente e há uma espada especial lá que ele quer. Nesse exato momento, um objeto estranho cai na frente deles e um guardião misterioso sai dele. Ele declara que ninguém pode passar deste ponto e diz aos nossos heróis para irem embora. O gênio diz para eles sumirem antes que se machuquem e os chama de pequenos ladrões pirralhos. Eftol diz que eles não são ladrões porque ele veio apenas para pegar sua katana chamada Rikiri. O gênio não consegue acreditar que essa criança ladra ou ousaria dizer que Rikiri pertence a ele. Ele explica que a katana é uma arma lendária que foi trazida do castelo do Rei Demônio. Foi recuperada por Efel, um dos 4 imperadores, e seu valor é triplo rank S. Esta espada é tão valiosa que ninguém tem permissão nem para vê-la com os próprios olhos. Apfel pensa em como tudo que o guardião acabou de dizer sobre a katana lendária é completamente verdade. Ele se lembra de como o Rei Demônio usou Rikiri para cortar seu feitiço de nível 10 em metade. O gênio assume que nossos heróis são apenas alunos de Merlin, então ele gentilmente diz para eles sumirem. Ethel tenta explicar que ele tem o direito de estar aqui, mas o gênio surta completamente. Ele imaginou que a velha Merlin poderia gostar dessas crianças, mas agora ele está pronto para acabar com elas. O gênio já está irritado o suficiente por Merlin mandar nele, então ele revela outra coisa. Ele explica que o professor de Merlin, Aethel, era um mago incompetente sem aptidão mágica. Isso faz acreditar que Merlin pode nem ser tão especial assim. Ele aposta que Eftol só se tornou um dos 4 imperadores através de algum tipo de truque sujo. O gênio diz que definitivamente não foi porque ele era bom, e nosso herói já ouviu o suficiente. Eftol fica muito sério ao exigir saber onde Rikiri está guardado agora. O guardião não consegue acreditar que essa criança quer saber tanto assim, mas ele revela que está bem atrás dele. No entanto, ele se esqueceu de mencionar que este tesouro tem uma poderosa magia de proteção cobrindo cada centímetro dele. Ele diz que o ladrão ou mago médio nem conseguiria tocar na katana, então o gênio avisa Eftel para não tentar. Ele explica que a única maneira de passar por essa magia é estar no nível de Merlin. Efel choca o guardião ao usar instantaneamente um feitiço de nível 8 chamado Dissipação Perfeita. O gênio grita que é impossível porque essa criança acabou de dissipar a magia de proteção do tesouro sem nenhum problema. Afel felizmente pega sua carga em suas mãos e o gênio só pode se perguntar quem é essa criança. Jess então Merlin chega, e ela está absolutamente furiosa com o gênio por chamá-la de velha. Ela o repreende loucamente, mas imediatamente muda seu tom para cumprimentar Eftol. Enquanto isso, o gênio ainda não consegue acreditar que Eftol conjura um feitiço de nível 8 sem encantamento. Além disso, Eftol continua falando como se fosse o verdadeiro negócio, e finalmente clica. O gênio perde completamente a cabeça ao perceber que essa criança é o verdadeiro Eftol. Ele se desculpa desesperadamente por ser tão rude, e Eftel o perdoa. Nosso herói diz ao gênio para lembrar seus rostos porque ele e Anastasia moram aqui agora. Merlin avisa que se o gênio a chamar de velha novamente, ela o explodirá da existência. O gênio implora Eftel para salvá-lo, mas Eftel apenas diz que Merlin é assustadora quando fica brava. Mais tarde, nossos heróis vão para a cidade, e Eftel percebe que algumas lojas não mudaram em 400 anos.
Merlin então os leva ao alfaiate, onde ela consegue para Eftal e Anastasia seus novos uniformes escolares. Depois, uma mulher os convida para participar de uma caça ao tesouro, onde o vencedor ganha uma viagem para uma fonte termal. Merlin curtiu a ideia, mas Anastasia está mais interessada numa bonequinha que estão dando. Ela fica sem graça de explicar o porquê, então Eftel, gentil, diz que não precisa. Eftel percebe que os tesouros estão escondidos com magia de metamorfose, então vai ser difícil achar. Usar esse feitiço como antes não vai funcionar, porque vai quebrar outros feitiços que não tem nada a ver com a caça ao tesouro. Merlin explica que você não consegue vê-los, mas na verdade tem um monte de feitiços espalhados por essa cidade. Se usassem esse feitiço aqui, ia botar a cidade inteira em pânico. Aftel diz que conhece um jeito de fazer isso, e Merlin se pergunta se ele realmente consegue fazer algo tão preciso. Aftel diz que claro, e ele espanta as garotas usando um bloqueador de magia nível 5. Isso revela todas as bonecas para eles, então nossos heróis saem coletando todas. Não demora muito, e nossos heróis ganham a caçada inteira com facilidade. Anastasia agradece nosso herói e revela o motivo de querer a boneca. Ela explica que lembra o Eftal sempre que ele sorri, e todos compartilham um momento legal. Naquela noite, Merlin revela que entrou na fonte termal com Anastasia para inspecioná-la de cima a baixo. Ela queria ver se Anastasia era digna de servir Eftal, mas ele ignora isso na hora. Mais importante, Merlin viu a marca de escrava no corpo de Anastasia e está preocupada com isso. Anastasia poderia se voltar contra ele a qualquer momento, e ela diz que é como se Eftel tivesse uma bomba por perto. Eftel revela que já sabe de tudo isso, e declara firmemente que foi decisão dele. Ele não quer ouvir mais uma palavra sobre isso, então Merlin pede desculpas. No dia seguinte, nossos heróis finalmente chegam na nova escola, e todo mundo começa a encarar eles na hora. Os alunos lá fora não acreditam no que veem, e se perguntam o que uma raça inferior está fazendo ali. Anastasia fica bem nervosa, então Eftel explica que essa é uma academia de magia só para demônios. Faz sentido que humanos como eles sejam uma visão bem rara por um lugar assim. No fundo, Eftel pensa que não importa o que esse lugar seja, porque ele só quer estudar magia. Isso é mais que suficiente para ele, desde que possa ter uma vida escolar pacífica. Dentro da sala de aula, as coisas de alguma forma conseguem piorar ainda mais, com todos os alunos perdendo a cabeça. Uma garota chamada Maria não acredita que a aluna nova que chegou hoje é realmente humana. Um cara chamado Abel diz rudemente que sente o cheiro de humano no Eftal todo. Maria exige saber como o Eftal conseguiu sequer entrar na escola. Abel assume que Eftal é algum humano importante que pagou o comitê da escola para dobrar as regras. Todos os alunos concordam com essa suposição e Eftal pensa que Abel não está totalmente errado. Abel diz para ele não subestimar essa escola, porque é para os alunos mais de elite. É só para raças superiores como demônios e elfos, então ele se recusa a estudar ao lado de um humano. Depois, Maria pede desculpas porque Abel foi bem vulgar, mas ela confirma que humanos não são bem-vindos aqui. Maria diz que não discrimina outras raças, mas discrimina com base no talento de uma pessoa. Seu orgulho não a deixa ficar na mesma sala que um fracassado que mal consegue usar magia. Ela recomenda que Eftel se esforce para ficar fora da vista deles o tempo todo. Eftal nem se chateia, pensando que demônios realmente têm mais potencial mágico que humanos. Ele determina que esse é um fato que não mudou nada nesses últimos 400 anos. Jaz e todo mundo fica chocado, enquanto Merlin entra na sala e anuncia que vai dar aula diretamente para eles. Os alunos não acreditam na sorte deles, porque a lendária heroína demônio vai ensinar para eles. Abel se levanta e assume que Merlin veio porque ouviu os boatos sobre seu talento incrível. Ele tem certeza que ela quer instruí-lo pessoalmente, mas Merlin o destrói completamente. Ela não tem ideia de quem ele é, então o devastado Abel explica que tem as melhores notas. Merlin pede desculpas ao jovem Abel porque ela não veio por ele. Ela choca a turma inteira ao revelar que na verdade está ali porque Eftal entrou na escola deles. Eftal fica horrorizado porque não quer esse tipo de atenção. Abel se recusa a aceitar isso, então ele determina que Eftal deve ser filho de alguém importante. Merlin o corrige dizendo que só magos de terceira categoria pensam em estereótipos assim. Ela diz para a turma prestar atenção em Eftal, porque conhecê-lo é a chance perfeita de destruir seus preconceitos sobre humanos. A Ethel não entende o que Merlin está fazendo, enquanto ela diz para ele pegar leve com todos. A turma inteira encara nosso herói, e ele só consegue se despedir da sua vida escolar pacífica. Mais tarde, Abel confronta nosso herói e exige saber quem a Ethel realmente é. Dizem por aí que Merlin ensina pessoalmente os alunos jovens mais bonitos durante suas aulas voluntárias. Abel chama a Ethel de brinquedinho da velha, e nosso herói pensa que a culpa é toda de Merlin. A Ethel só diz para ele não chamar reitor assim, e espera evitar esse cara de agora em diante. Um tempo depois, Merlin anuncia que vão decidir quem participa da próxima batalha entre classes. A turma preencheu todas as vagas, exceto a de espadachim, então Merlin pede voluntários. Aftel se esconde desesperadamente porque não quer participar desse evento. Ele sabe que sempre que uma luta está envolvida, o outro ele fica animado demais. Merlin diz aos alunos tímidos que não precisam se segurar,
porque podem se voluntariar ou alguém pode se voluntariar por eles. Aftel implora desesperadamente para ser ignorado, mas felizmente Abel se levanta e se voluntaria para a vaga. Todos concordam que Abel é a escolha óbvia porque ele é o melhor espadachim da escola. Aftel comemora baixinho, mas Merlin diz que não é bem isso que ela tinha em mente. Ela se pergunta se há outros candidatos, e Eftal fica chocado quando Anastasia levanta a mão. Ele não acredita que ela está falando sério, e ela nervosamente se esforça para expressar suas palavras. Anastasia então choca nosso herói ainda mais ao anunciar que está se voluntariando para Eftel na batalha. A turma inteira fica chocada e diz que esses novatos são muito confiantes. Por alguma razão estranha, Abel fica satisfeito. No entanto, Eftel fica horrorizado ao perceber que sua vida escolar pacífica realmente acabou. Obrigado por assistir meu resumo, não se esqueça de curtir o vídeo.